Deus tem sido muito bom, tem sido misericordioso para conosco. Amém? Tem nos ajudado, nos livrado. Nessa hora você tem liberdade de oferecer ao Senhor o seu dízimo e oferta. Pegue-o nessa hora, segure, nós vamos orar, pedindo a Deus que sim, te abençoe lá no seu trabalho, abençoe sua vida material, bem como sua vida espiritual. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, nós te agradecemos por este culto, por esta oportunidade. Entregamos ao Senhor cada dízimo, cada oferta que for levantada nesta hora. Pedimos, Senhor, manifesta a tua graça, o teu poder, àqueles que porventura estejam desempregados. Pedimos, Senhor, abra portas de emprego em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a ser fiéis, ajuda-nos também, ó Deus, a sermos responsáveis na administração daquilo que é do Senhor. Obrigado mais uma vez, colocamos cada dízimo e oferta nas tuas mãos e nós já te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem liberdade nessa hora, então, de entregar o seu dízimo e oferta. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora? Vamos continuar neste culto maravilhoso. Hoje nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, lembrar da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Amém, irmãos? Jesus vai voltar um dia? Vai? Você está esperando? Está se preparando? É preciso. O inimigo anda furioso para, de alguma maneira, tirar alguns de nós do caminho do Senhor. Por isso você precisa vigiar mais do que orar, sabia? Tem gente que ora muito e vigia pouco, você precisa vigiar mais do que orar. O inimigo tem feito de tudo para tirar alguns de nós do caminho do Senhor. Ele usa as mesmas artimanhas que ele sempre usou, mas nós precisamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe que o lugar que o inimigo mais trabalha é na mente. Ele trabalha na mente da gente. A gente pensa coisas, imagina coisas, e a gente começa a agir a partir daquilo que a gente pensa. E a gente sempre encontra o inimigo trabalhando no nível da mente, tá? Se você quiser agora pensar coisas boas, você vai pensar. Mas se você quiser pensar coisas ruins, você vai pensar. Ninguém tem este controle, a não ser você. E quando a gente pede ao Senhor que nos dê domínio próprio. Por isso nós vamos, irmãos, antes de ler a palavra do Senhor, nós vamos orar. Eu quero que você saia do seu lugar e ore por alguém. Saia do seu lugar, ore por alguém que você sentir no coração orar. Alguém que você sinta que deva orar. Vai lá e ora pela pessoa. Chega perto, com todo respeito, deixa Deus te usar. Talvez você tenha visto alguém com a carinha lá embaixo, vai lá nessa pessoa, deixa Deus te usar. Teve um dos cultos que tivemos aqui, o simples ato de uma pessoa ir orar pela outra, aquilo foi bênção, e às vezes você não sabe o quanto Deus pode te usar. Amém? Não tem ninguém que você queira orar, sinta o desejo de orar, vai lá, vai, chega perto dessa pessoa, ministra. Você sabia, irmãos, que por uma fofoca, a nossa boca é esperta, sabia, não é? Por uma fofoca, a nossa boca, pá! A gente não espera a oportunidade para usar a boca para fofocar, para falar mal, mas na hora de orar a gente fica agarradinho de tudo. Vai lá, em nome de Jesus. Vamos quebrar essa maldição terrível, esse trabalho diabólico, queridos, do inimigo, que é fazer nós usarmos nossas bocas para amaldiçoar. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Fala com Deus, ministra sobre a vida de algum irmão, sobre a vida de alguma irmã. Sabe aquele irmão que você ouviu falar que não está bem? Hein? Vai lá. Vai lá. Quebra as armadilhas do inimigo. Chega e ministra. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te abençoar. Você sabia que às vezes a gente fica sabendo de tanta coisa, mas orar a gente não ora. Vai em nome de Jesus. Não permita que o inimigo te use como instrumento para não abençoar. Este lugar é chamado casa de oração. Este lugar é chamado casa de oração, amém? Ore em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Pai querido, obrigado em nome do Senhor Jesus,
porque este lugar é casa de oração. Louvado e exaltado é o teu nome, estamos reunidos aqui na tua presença, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Por isso unimos nossa fé neste momento, para usar este instrumento que o Senhor nos deu, os nossos lábios, para quebrar toda hoste maligna no nome do Senhor Jesus Cristo, para repreender toda a fúria do inimigo em nome de Jesus. Toda hoste maligna, Senhor, toda maldição que tenha sido levantada contra qualquer vida aqui presente, nós repreendemos em nome de Jesus. Os nossos lábios são para te glorificar, para te exaltar, são para abençoar. Deus, nós quebramos toda maldição, Senhor, Deus, que tenha sido dita, toda maldição que tenha sido pensada, meu Senhor, toda maldade, repreendemos em nome de Jesus. Caia por terra, Senhor. O inimigo trabalha, mas o Senhor trabalha incessantemente, 24 horas por dia, para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus, ministramos sobre cada vida a libertação. Liberta cada mente, Senhor. Liberta cada coração, Senhor. Cada pensamento, Deus, em nome de Jesus. Entra com a providência, liberta para a glória do Senhor. Tira toda maldade, Senhor. Toda maldade que tenha sido maquinada, Senhor, tenha sido arquitetada, projetada, tira para a glória do Senhor tudo aquilo que não provém do Senhor. Santifica a tua igreja, Senhor, santifica o teu povo, mentes e corações puros, sinceros, para te adorar. Em nome de Jesus Cristo, apresentamos o teu povo e pedimos que o Senhor fortaleça, abençoa e ajuda, Deus, arrancando toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor, ó Deus, arrancando toda a ingratidão, ó Deus. Tira a ingratidão, Senhor, de cada coração. Tira a ingratidão, ó Deus, de cada mente. Queremos reconhecer o quanto o Senhor tem sido bom, o quanto o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Muito obrigado, ó Deus. Arranca para a glória do teu nome tudo aquilo que não pertence ao Senhor, das mentes e dos corações. Te agradeço, ó Deus. Levanta o coração e o abatido, Senhor. Erga para a glória do teu nome. Fortaleça, quebra as cadeias, ó Deus, que nos prendam para a glória do teu nome. Restaura, ó Deus, lava-nos e seremos limpos para a glória do teu nome. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Nós te bendizemos, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu querido, no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler a partir do verso 17. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, nós vamos ler. É o texto que nós usamos para, eu gosto, aliás, de usar, para o dia da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa perto de você para ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Amém? Você achou? Diz amém. Diz assim: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo ouço que quando vos reunis na igreja há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a casa de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice.
Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Amém, querido? Pode sentar. Quero meditar com você um pouco nesse texto, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Primeiro eu quero dizer que este texto traz uma condenação. Esse texto traz uma condenação. E ela é específica. O versículo 29 diz: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Existe uma condenação nesse texto. E mais importa a condenação aqui, porque é um texto que está exortando a mim e a você. Esse texto fala de diferenças. Esse texto fala até mesmo da pessoa que pensa só em si. Ela não pensa no ato que ela está cometendo ou fazendo. Começa dizendo que, olha, eu não vou elogiar vocês no que eu tô sabendo ou no que eu vejo, porque vocês, quando se reúnem na igreja, há entre vós divisões. Ele disse: até importa que haja, para que se destaque aqueles que têm a aprovação do Senhor. Mas ele chega a dizer: quando você se reúne para pior e não para melhor. Aí é que preocupa. Começa dizendo: nisto que vou dizer não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. E quantas reuniões nós não fazemos, irmãos, que elas são para pior e não para melhor? Essa é a questão. Eu leio esse texto sempre, os irmãos sabem. Eu leio esse texto quase todo dia de ceia, uma vez ao mês. Mas me chamou a atenção a questão de: quando vos reunis, não é para melhor. Vocês estão reunindo para pior. E não é que tem reunião que a gente vai, que a gente sai pior do que entrou? Tem ou não tem, irmãos? Tem. E são essas que são diabólicas e infernais. Não participe de tais reuniões. Aquelas que se reúnem para pior e não para melhor. Porque quando a gente sai dela, sai doente, sai machucado, sai ferido, sai magoado. A gente sai, qual que é o contrário de edificado, hein? Destruído, né? É destruído? Edificar é construir. Então, ao invés de você sair daquela reunião edificado, você sai destruído. Não é? Vamos lá, uma reunião que a gente tem e que a gente às vezes reúne para pior e não para melhor. É aquelas onde a gente detona uma pessoa que nem sequer está presente. Ou não é? Hein? Pastor, não fala isso. Está no texto, nós estamos só comentando e meditando. E nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis, não para melhor, senão para pior. Querido, fuja das reuniões que acontecem e que elas são convocadas por Satanás. Presta atenção, para você ver. Fuja daquelas reuniões que são convocadas por Satanás para você sair pior do que você entrou. O Espírito Santo de Deus estava usando Paulo para dar orientações com relação a uma reuniãozinha que os discípulos faziam. E nesta reunião era com o intuito, veja bem, entre aspas, com o intuito de cultuar a Deus. Era uma reunião bacana. O inimigo sabe fazer reuniões bacanas, sabia? Reunião com ele, vamos reunir só os crentes, só crente, não é? Já foi em reunião de crente? Já foi em reunião de crente? Só vale crente, não traz mundano, é só crente. O diabo é craque em convocar reuniões onde só crente. E quando a gente chega lá, o diabo se apresenta. Porque o que acontece naquela reunião é para pior e não para melhor. Não edifica, mas destrói.
destrói vidas, destrói almas. Então essa reunião aqui era com o intuito de algo bom, que nós acabamos de ler. Mas aí o Espírito Santo de Deus, através de Paulo, começa a dizer, olha, não estou gostando porque vocês estão reunindo, não é para melhor não, é para pior. Precisa dar uma mexida nisso. Eu ouço que quando vocês se reúnem, há divisões entre vocês, tipo, cada um vai de um jeito, pensa de um jeito, age de um jeito, e até importa que haja diferenças, mas não divisão. Está vendo? Ó, versículo 18 fala, há entre vós divisões, e o 19 diz, até importa que haja diferenças, não divisão. Não pode haver divisão. Você sabia que nós não podemos dividir nas ideias? Pode haver diferença de ideias, mas divisão de ideias não pode haver. Sabe por quê? Presta atenção no que o Espírito Santo de Deus. Porque o Cristo que ressuscitou e está vivo, ele não está dividido. Amém, igreja? Há um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. Há só um Cristo, só um caminho e só um céu. Podemos ter diferenças de ideias, mas nós não podemos estar divididos nas nossas ideias. Ah, Cristo morreu. Não, Cristo não morreu. Ah, Cristo ressuscitou. Não, Cristo não ressuscitou. Ah, Cristo está à destra de Deus, está à direita de Deus. Não, Cristo não está à direita de Deus. Se nós, irmãos, não chegarmos a um acordo, é o que o texto está dizendo para nós, não pode haver divisões. Cristo não está dividido. Cristo é um, é único. Amém? Lembra daquele hino que a gente canta? Ao único que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Ao único, só um. Deus virou e disse para o povo de Israel, não tenhais outros deuses diante de mim. Ouvi, Israel, eu sou o único Deus. Não existe dois. Então, queridos, eu quero que você preste atenção nesse texto, porque chega a dizer isso para nós. Cuidado com as divisões. Cuidado com as ideias que dividem. Isso é perigoso, isso é diabólico, é infernal. As diferenças, sim, elas têm que haver. E diz a palavra, até para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. A diferença, ela é boa, ela é de Deus, porque assim acaba destacando aquelas pessoas que têm a aprovação de Deus. Agora, me ajuda, se numa reunião destaca quem tem a aprovação de Deus, fica destacado também quem? Hein? Vamos lá. Se numa reunião destaca quem tem a aprovação de Deus, na mesma reunião destaca quem não? Quem não tem a aprovação. Está vendo como é que as diferenças são boas? Mas a divisão não é. Se você participa de uma reunião e você sai dividido, e agora, é ou não é? Querido, qual espírito está operando? Esta é a verdade. Qual espírito está operando? O texto trata disso. Depois ele vai dizer, olha, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. E nós estamos reunidos hoje para comer a ceia. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Porque quando vocês se reúnem, uns têm pressa para tomar a sua própria ceia. Olha o eu. Um tem pressa para tomar a sua própria ceia. Diz a palavra no versículo 20. 21. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Ah, eu tenho que comer aquele pão depressa, beber aquele suco rápido. Aí um vai, come e bebe, e o outro fica fora, o outro fica sem. Hein? Você já foi numa festa em que quando o dono da festa deu o sinal que podia comer, quando você chegou na mesa já não tinha mais nada? Já foi? Eu já fui. É isso que está falando aqui. Vigia, cuidado. Mas pastor, o que tem a ver isso com o texto de ceia? Tem a ver com aquilo que falou lá atrás, com as divisões. Quando a gente divide, a gente só pensa em nós. Você sabia? Quando a gente divide, eu me divido de você, eu só penso em mim. Quando eu me separo de você, eu só penso em mim. Esta é a divisão que não pode haver. Se eu me separo de você, eu me divido. Eu só estou pensando em mim, eu não estou pensando em você. Ao passo que Cristo atua diferente. Cristo não divide, Ele atrai a si. Ele não quer. Sabia? Presta atenção no que Deus te diz. Você sabia que Cristo não quer ficar sozinho? Cristo não quer ficar sozinho. Ele quer te atrair a Ele.
Ele não quer ficar sozinho. E quantos de nós já pensou, vou ficar sozinho? Quantos de nós, depois de uma reunião dessa que está falando aqui, agora acabou, agora não quer nem saber de mais ninguém. Eu vou viver sozinho minha vida. Viu, querida? Hein? Você nunca pensou em viver sozinho, não? Você nunca pensou, agora eu vou ser crente sozinho. Igreja tem só dá dor de cabeça. Quem nunca pensou assim? Você sabe, querida. Mas isso não é o caminho do Senhor. Cristo não divide. Cristo atrai. Cristo não morreu para ficar sozinho. Ele atrai. E Cristo quer tanto te atrair, que até mesmo na cruz do Calvário, nos últimos segundos de vida aqui na terra, Ele conseguiu atrair um criminoso que estava sob a mesma condenação que ele, estava morrendo do lado dele crucificado. Nos últimos segundos ele atraiu aquele criminoso. O Senhor, até mesmo na sua morte, atraiu pessoas assim. E por que esse espírito de ficar sozinho? Por que esse espírito de, na hora da ceia, comer muito, igual está o versículo 21, eu como e encho e deixo o outro se dane? Isso fala de individualismo, que é diabólico e infernal. Assim um corre para tomar a própria ceia, e o outro tem fome, e outro se embriaga de tanto que bebeu. Querido, Deus está nos falando nessa noite, para nós tomarmos cuidado com a nossa mente e o nosso coração, para ele não estar dividido, distante do Senhor Jesus. Reunimos hoje para lembrar da morte do Senhor. Por que lembrar da morte do Senhor? Nosso foco é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nosso foco é o sacrifício onde Ele nos substituiu. O nosso foco é o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário, onde Ele me substituiu. Era eu que deveria morrer condenado. Era você que deveria morrer condenada. Mas Ele te substituiu. Na hora da condenação, Ele pegou o seu lugar, Ele pegou o meu lugar. E muitos de nós ainda não se deu conta que Jesus fez isso para atrair a Ele pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as línguas e de todas as nações. Para atrair, para trazer até Ele. Mas eu continuo na meditação da palavra do Senhor, para que você compreenda que neste texto tem uma condenação. É muito bom a gente ouvir texto, pregação, que vai nos falar de bênção. É muito bom você ouvir, ó, Deus te ama e Deus está te dando e Deus está te abençoando. Mas nem sempre é bom a gente ouvir, Deus te ama e Deus está te exortando. Nem sempre é bom ouvir, Deus te ama, mas Ele está te corrigindo. Nem sempre é bom ouvir, Deus te ama e Ele sabe que o teu caminho está errado. Nem sempre é bom ouvir que Deus te ama, mas este caminho vai te levar para o inferno. Não, não é bom. Nem sempre é bom ouvir, Deus te ama, mas Ele vai te cobrar, está te cobrando. Uma atitude sua não é bom. Mas veja aqui que esse texto vai nos dizer exatamente isso. Chama atenção, vocês não têm o que comer em casa, não têm o que beber, estão menosprezando a igreja de Deus e envergonhando os que nada têm. E vai dizendo, porque eu recebi do Senhor uma coisa, o que também eu ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu o pão e disse, este é o meu corpo que entregue por vós. E pediu, faça isso em memória de mim. Semelhantemente, depois dele cear, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E disse, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E aí diz o versículo 27, que eu quero que você preste atenção. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Condenação. Eu sempre falei e repito, irmãos, existe uma diferença muito grande de eu pegar esse pão e esse suco de uva e beber lá na minha casa. Existe uma diferença muito grande de eu comprar o mesmo pão, o mesmo suco e comer lá no churrasco.
Existe uma diferença muito grande de eu pegar o mesmo pão, o mesmo suco de uva, e na hora daquela reunião que Paulo falou, cá no versículo 17, que vos reunisse para pior e não para melhor, naquela da reunião de detonar, de pecar, é diferente de eu comer esse pão lá naquela reunião, do que comer esse pão aqui agora, que nós vamos dizer que estamos reunidos para a ceia do Senhor. É diferente, não é a mesma coisa. O mesmo pão, o mesmo suco, mas com finalidade diferente. Você consegue entender? Diz amém. Está chegando bem lá atrás o som? Eu preciso que você compreenda. E eu quero que a igreja tenha definido no seu coração a diferença de participar de um culto de ceia e de comer um pão e beber um suco de uva na sua casa. Não é a mesma coisa.